E também qual foi a tua motivação para entrar na disputa política, né? E se tu e como é que tu vê também essa questão da manutenção do Estado laico, mas também com as bancadas religiosas cada vez maiores e com tudo que a gente viu nesse governo Bolsonaro também dessa intromissão, né, de pastores, inclusive negociando recursos, como a gente viu no caso do MEC. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Eu concordo plenamente com a posição do Lula. Na verdade, voltando à fala do Malafaia, quando eu ouço o Malafaia e ouço o Lula, por exemplo, fica muito evidente que desequilíbrio mental, emocional, tem muito mais a ver com a postura do Malafaia, do próprio Bolsonaro. É porque existe muito preconceito, muito ódio. O Malafaia transpira ódio, ele fala com ódio, não é convicção, não é coragem, é ódio. Você vê que é uma fala completamente tomada por raiva, vingança, fúria, completa incapacidade de escuta, de diálogo e de compreensão da realidade. Na minha leitura, o Lula está correto. Ele está defendendo o Estado laico, ele está defendendo o direito à liberdade religiosa e à expressão da fé, o respeito à não crença religiosa. Isso é razoável, isso é democrático, isso é respeito. Ele está se defendendo, é importante dizer, Lula está se defendendo de fake news, mentiras deliberadas que estão sendo espalhadas por aí, e assim são desde 89, dizendo que se Lula ganhar, ele vai fechar as igrejas. As pessoas que estão patrocinando essa mentira são pessoas sem escrúpulo, sem ética. São pessoas que sabem, inclusive, que estão mentindo. Isso não tem nada a ver com verdade, transparência, ética, evangelho, Jesus, Deus. Então é importante dizer que a fala do Lula, além de estar, na minha compreensão, politicamente correta, ele está se defendendo de uma bomba que é jogada contra ele de forma inescrupulosa, criminosa e antiética e mentirosa. É importante dizer isso. Ele também está correto quando ele defende que as igrejas sejam autônomas, que a igreja seja autônoma diante dos partidos e diante do Estado. Eu também caminho com o raciocínio do Lula nesse ponto. Então, a fala do Lula me parece razoável, correta, respeita a pluralidade. O Estado não vai perseguir ninguém em termos de fé ou não fé. Só garante, vai garantir que as pessoas possam exercer a sua fé com liberdade. Acho que isso é correto dizer. Ao mesmo tempo, para aprofundar o debate, que as igrejas precisam ser autônomas diante do Estado e diante da igreja, elas não devem ser neutras politicamente, são coisas diferentes. É importante que a Igreja de Cristo esteja sempre ao lado dos pobres, sempre promovendo a paz, sempre socorrendo quem precisa, defender o Estado laico, não ter um projeto de poder sobre o Estado, fazer o diálogo interreligioso respeitando todas as religiões e sempre se colocando ao lado da justiça, sempre se colocando ao lado dos pobres, sempre se colocando ao lado dos oprimidos, sempre servindo ao povo na prática do amor. Eu não quero uma igreja em silêncio diante do racismo. Eu não quero uma igreja em silêncio diante do machismo, da cultura de estupro, da violência doméstica, do feminicídio. Eu não quero uma igreja em silêncio diante da devastação da mãe terra, da natureza, criação de Deus. A igreja, com ética e respeito, precisa estar politicamente engajada na defesa da dignidade humana, do bem comum e da justiça social. Igreja engajada politicamente não significa igreja tomada partidariamente. Esse é o ponto de sensatez e de equilíbrio
que eu defendo. Eu não defendo uma fé despolitizada, alienada e alienante. O mundo se explodindo e a fé aqui se desenvolvendo, olhando para o céu. Não, eu defendo uma fé de olhos abertos, de coração generoso, de mãos estendidas, de participação na vida social para defender o bem comum. Eu defendo a fé de Irmã Dorothy, lutando contra os grileiros, defendendo a Mãe Terra e o povo pobre. Eu defendo a fé de Martin Luther King, lutando contra o racismo e a segregação racial. Eu defendo a fé de Frei Tito de Alencar Lima, lutando contra a ditadura civil-militar, sendo torturado porque defendia a liberdade, a democracia e o povo pobre brasileiro. Eu defendo a fé de Mãe Beata, defendendo o seu povo, o axé, lutando contra o racismo religioso, defendendo a liberdade dos terreiros. Eu defendo a fé que participa da sociedade não como projeto de poder e de domínio, mas como testemunho de amor e de serviço. Eu vou repetir essa parte. Eu defendo uma fé que não tem projeto de poder e de domínio, mas que é um testemunho de amor e de serviço ao povo. Isso eu defendo. Igrejas amorosas que se colocam ao lado do povo para defender a pauta da dignidade humana, sempre se colocando ao lado daqueles e daquelas que sofrem. E diante do Estado e dos partidos, autonomia, respeitando a liberdade de consciência, expressão e voto de cada irmão e de cada irmã. Eu decidi ser candidato esse ano como fruto de um projeto e de um processo coletivo, conversando com a minha família, com o PSOL, o meu partido, conversando com artistas, eu também sou ator, poeta, escritor, conversando desde Lázaro Ramos, Wagner Moura, passando por Caetano Veloso, Pretinho da Serrinha, conversando com MST, com MTST, com o movimento de atingidos por barragens, com o Campo Fé e Política. É uma articulação entre artistas, movimentos sociais, ativistas, militantes, partido. E por que uma candidatura em 2022? A tese é a seguinte: o fundamentalismo religioso precisa ser denunciado e enfrentado onde ele mais se articula hoje, no Congresso Nacional.